A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, vamos conversar sobre um tema que toca a todos nós. Como vencer as aflições da vida. Mas antes de mergulharmos nesse assunto tão importante, eu gostaria de fazer um convite especial. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite este momento para fazer isso. A sua inscrição, o seu like e o seu comentário são combustíveis que nos ajudam a levar a palavra do Senhor Jesus cada vez mais longe. É a sua participação que impulsiona o crescimento e a divulgação do reino de Deus. Então, eu conto com você, tá bom? E não se esqueça de me seguir também nas outras redes sociais. Você sabia que a Bíblia está repleta de segredos e revelações para a nossa vida? E hoje eu quero compartilhar uma dessas revelações com você. É fundamental, meus irmãos, edificarmos a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Quando estabelecemos a nossa casa, a nossa família, a nossa mente sobre Ele, algo poderoso acontece. As chuvas podem vir, os rios podem transbordar e os ventos das dificuldades podem soprar com força, mas a nossa casa não cairá. Mas, irmão Rafael, como podemos construir esse alicerce tão firme? A resposta está na própria palavra de Deus. Vamos ler juntos o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus disse: "Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha." Vejam a profundidade disso. Jesus faz uma distinção clara. Ele nos chama para sermos prudentes. E o que é ser uma pessoa prudente? É alguém que age com cautela, com sabedoria, que pensa antes de agir, que analisa as situações e busca evitar perigos desnecessários. É ser ponderado, calmo e paciente, mesmo diante das tempestades. A prudência é o resultado de ouvir e, principalmente, praticar a palavra de Deus. Mas Jesus também nos alerta sobre o outro lado. Ele continua no versículo 26, "E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína." Essa casa construída na areia representa uma vida fundamentada nas coisas do mundo, nos interesses passageiros, no materialismo, no ego. Essas pessoas são consideradas por Jesus como insensatas, imprudentes, e quando chega o tempo da crise, os ventos das aflições, as chuvas dos problemas diários, elas não suportam. É triste ver quantas vidas são destruídas por estarem construídas sobre a areia. Pessoas que desistem diante de uma perda material, de um problema sentimental, do desprezo ou de uma traição. Gente que não suporta perder suas riquezas e chega a atos extremos. Tudo isso acontece quando o foco está apenas na vida terrena, esquecendo dos princípios eternos de Jesus. Por isso, o nosso chamado é para viver com prudência, é para edificar nossa vida em Cristo, a rocha inabalável, e para ensinar esse caminho àqueles que ainda não o conhecem. Como diz em Provérbios 22, 3, "O homem prudente vê o perigo e se desvia, mas os insensatos seguem em frente e sofrem as consequências." Então, qual é o primeiro passo para sermos bem-sucedidos diante dos problemas que inevitavelmente virão? É ouvir a palavra de Jesus. E não apenas ouvir, mas praticar os seus ensinamentos. Agindo assim, estaremos firmando nossa vida na rocha. As águas das aflições e os ventos do tormento não conseguirão nos destruir, porque o nosso alicerce é Cristo. E se estamos nele, o sofrimento nunca será eterno. O Salmo 1 nos dá uma bela imagem disso. "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O conselho do Senhor
edifica tudo em nossa vida. Precisamos estar atentos às orientações do Evangelho. Em João 5,39, Jesus nos convida: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O estudo da palavra nos aproxima de Jesus e do Pai Celestial. Ele nos fortalece nos desafios e nas tentações. A palavra de Deus não gera apenas conhecimento, ela gera transformação de atitude. As Escrituras são o nosso alimento espiritual, tão essenciais para a nossa alma quanto a comida é para o nosso corpo. Elas nos guiam, nos corrigem e nos unem como corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, para nos tornarmos homens e mulheres prudentes, o caminho é claro. Devemos ouvir as palavras de Jesus e praticar o que aprendemos. Assim, seremos prudentes e atravessaremos as aflições, confiando naquele que declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!